As pessoas precisam observar melhor o exemplo do profeta Amós. Amós viveu por volta de 760 a.C. Ele criava e apacentava rebanhos, cultivava sicômoros e era vendedor. Ele visitou várias vezes Betel para vender seus produtos, e com isso ele teve contato com os pecados do reino do norte, Israel. Certa vez, no meio do mercado, Amós levantou a voz e começou a falar contra os pecados daquele povo. Naquele momento, existiam muitas injustiças sociais. Os ricos, por exemplo, ficavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Havia opressão. Ali havia muita imoralidade. Uma religião que praticava rituais, mas não tinha sentimento. Uma religião de aparências. E Amós falou contra todas essas coisas. Contra as injustiças, contra a imoralidade, contra os rituais vazios e sem sentimentos. Amós falou o que Deus queria que ele falasse. Amós não teve medo. Amós poderia ter pensado assim: eu não vou falar essas coisas porque pode ofender os meus possíveis clientes. Eu posso ter um prejuízo financeiro se eu começar a falar essas verdades que Deus quer que eu fale. Mas Amós não se importou com isso. Para Amós era mais importante fazer a vontade de Deus do que tentar agradar as pessoas. Amós não era uma pessoa revoltada. Amós orou pelo povo. Amós anunciou a redenção. Amós falava o que Deus mandava ele falar. Não apenas suas opiniões, seus sentimentos de revolta. Amós era um instrumento de Deus. Que nós possamos aprender com Amós. Que sejamos corajosos para pregar a verdade. Que sejamos corajosos para fazer a vontade de Deus. Deus quer que nós anunciemos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Deus quer que nós chamemos as pessoas para o arrependimento. Infelizmente, muitas pessoas deixam de falar de Jesus porque têm medo de perder o emprego. Têm medo de desagradar seus clientes. Têm medo de perder certas amizades. Que nós não sejamos assim, mas que nós sejamos como Amós, que priorizou fazer a vontade de Deus. Que nós estejamos sob a orientação divina. Que não haja em nós covardia. Que não haja em nós um sentimento mesquinho de pensar em coisas passageiras, em coisas momentâneas e deixar de lado a prioridade. E a prioridade é aquilo que é eterno. Que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Anunciar Jesus com toda a coragem. Falar a verdade para as pessoas, ainda que essa verdade doa. Porque é muito melhor a verdade que vem de Deus, dolorida no momento, mas que traz conserto, cura, que traz restauração, do que uma mentira que pode nos destruir e que pode fazer com que outras pessoas permaneçam na escuridão. Que nós tenhamos em mente que Deus nunca deixará faltar nada a nós. Que tenhamos em mente que sempre teremos amigos, sempre teremos o necessário para vivermos. Para isso, não precisamos mentir, enganar e tentar agradar a todo mundo. Que possamos denunciar os problemas. Que possamos falar de Jesus Cristo, que é a solução, sem medo. Com muita coragem, com muita ousadia, com muita fé. Deus abençoe a todos.